jamendo.com. Louvado seja o teu nome, Jesus. Bom dia, igreja. O Senhor seja glorificado nesta manhã, primeiro dia da semana em que nós nos reunimos para adorar aquele que vive, que reina para todo sempre. A Ele, pela tua vida, pelo ar que você respira, por ter a oportunidade de estarmos juntos, glorificando o nome dEle, agradecendo a Ele por tudo que acontece, por todo o livramento. Deus não perdeu o controle. Ele tem o controle de toda a situação e nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. E a este Deus tremendo e poderoso, aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. O tema do nosso culto hoje é o espírito do engano. Eu gostaria de chamar a atenção da igreja para que a igreja fique atenta. É um culto pequeno, porém eu gostaria que os irmãos ficassem atentos à palavra ministrada. 2 Coríntios 6:17 diz assim: portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Em outras traduções diz assim: por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Amém? Senhor, no teu nome, ó Deus, de poder e glória, nos submetemos diante de ti, Senhor, em adoração, submissão, Senhor, para ouvir a tua voz, para ouvir, ó Deus, de poder e glória, as suas instruções, para que possamos, Pai, ter espírito de discernimento e de sabedoria para lidar com qualquer situação, seja ela da gravidade que for, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que nos dê autoridade e poder, como o Senhor já nos deu, mas para que possamos entender quando temos que agir, Senhor. Livra-nos do mal, tira-nos, Senhor Deus, de caminhos que são tortuosos. Paizinho amado, ilumina a nossa mente, o nosso coração, o nosso olhar, que possamos enxergar com os teus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o teu coração, Jesus. A ordem é: apartai-vos, apartai-vos, saí do meio deles, não toqueis em nada impuro, e eu vos receberei. É a promessa do Senhor. Amém, Senhor, e amém. Nós vamos começar o sermão falando de um personagem muito conhecido na Bíblia Sagrada, pelas suas atrocidades, de suas crueldades, dos seus atos desumanos, de suas barbaridades, de suas desumanidades, de suas malignidades. Nossa, que personagem é esse tão ruim? Todos nós conhecemos. Apesar que muitos não conhecem a profundeza, do que esse personagem fez na Bíblia Sagrada, nós estamos falando do nome de Jezabel, uma falsa profetisa, uma rainha perversa. Jezabel, a rainha perversa de Israel, era filha de Etibaal, rei de Sidom e Tiro, na Fenícia, uma adoradora
fervorosa. Pensa em alguém que é fervoroso na sua adoração. Por isso que muitas vezes eu digo à igreja: adore o Senhor, entre na letra do louvor, se desprenda deste mundo e adore o Senhor. Porque o mal faz isso muito bem. E Jezabel era uma adoradora fervorosa de Melcarte, que era o Baal de Tiro. Em um casamento político que visava consolidar uma aliança entre Israel e Tiro, ela se tornou esposa de Acabe, que também era um perverso rei de Israel. A perversa rainha de Israel, no século 9 a.C., levou o povo da aliança a adorar ídolos, a ídolos pagãos, e exigiu que seus deuses tivessem o mesmo direito que o Senhor, Deus de Israel. Mas tudo isso houve uma sutileza. E é por isso que nós, como Igreja de Deus, devemos estar atentos às sutilezas. Essa coisa do não tem nada a ver, pastora. Não tem nada a ver. Qual é o problema? Eu não vejo problema nisso. Esse pequeno nada a ver é um caminho que te leva a fazer a vontade desse espírito do engano lá na frente. Porque o pecado é assim: você dá um leitinho pro gatinho, vai dando leitinho, até que ele vai crescendo, e ele vai crescendo, e ele vai crescendo, e ele toma uma proporção de um grande leão e que te devora. Mas aí já é bem tarde. Essa mulher forte e obstinada, porque ela era forte e obstinada, Jezabel não hesitava em manipular outros para conseguir o que queria. Ela era especialista nisso. A influência dominadora de Jezabel sobre Acabe permitiu-lhe levar uma forma fanática de adoração a Baal para dentro do seu lar. Sabe quando a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar? Essa era destruidora. Uma forma de adoração fanática para dentro do seu lar, para dentro do reino da nação de Israel e até do próprio templo aonde se adorava Jesus Cristo. O nome Jezabel significa sem coabitação, sem vida comum, incluindo vida sexual, com ou sem casamento. Jezabel se recusava a coabitar ou a viver junto com qualquer pessoa que fosse, qualquer. Não se sujeitava a nenhuma autoridade. Sabe, uma vez, certo pastor falou assim para mim: eu pastor, mas eu me submeti às ordens daquele pastor mau. Eu aprendi e obedeci. Aí esse pastor falou assim para mim: não tem problema, Deusimar, porque você fez pensando que estava certo. E Deus se agradou da sua obediência e de como você se submeteu à sua liderança. Submissão à liderança do lar, submissão à liderança da igreja, submissão à liderança do trabalho, isso é bom e é agradável diante de Deus. Às vezes é até muito doloroso, mas aí você pensa na palavra.
Ela não se sujeitava a autoridade nenhuma, senão a sua própria. Incentivou o povo de Deus a cometer adultério físico e espiritual, cultuando falsos deuses. Tal prostituição não podia ser tolerada pelo Senhor, e ele condenou a Jezabel e seu marido Acabe e todos os seus descendentes à morte. 1 de Reis 21, do 23 ao 25. Olha, quanto a Jezabel, assim fala o Senhor, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Quem morrer da família de Acabe na cidade, os cães o devorarão. E as pessoas que morrerem no campo, as aves dos céus cuidarão de consumir seus cadáveres. Assim, jamais houve alguém de caráter semelhante ao de Acabe, que foi capaz de se vender para fazer o que era mal perante o Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua esposa. Ele se vendeu para sua esposa. Ele fez o que ela queria. E a descendência dele, não houve, a Bíblia diz que não houve ninguém do caráter de Acabe. Por quê? Porque a descendência dele foi marcada por maldição. A dele, a de Jezabel, esse espírito de engano é condenado diante de Deus com morte. Em Apocalipse 2:20, diz assim: no entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com os seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Para quem que Jesus falou isso? Ele falou à igreja de Tiatira, que é repreendida por tolerar essa mulher Jezabel em seu meio. A crítica do Senhor à igreja de Tiatira era porque a igreja tolerava Jezabel e suas perversidades. Ué, mas Jezabel não era aquela do Velho Testamento? A mulher do rei Acabe? O espírito do engano, o espírito manipulador, o espírito de destruição, ele está por aí ainda nos nossos dias. Ele domina o universo, ele domina a terra. E aonde ele achar uma brecha, supondo que a pastora aqui deu uma brecha na vida dela, há um demônio prontinho para atuar, só aguardando eu resvalar meu pé. Mas junto com ele, o espírito do engano vem. Mas é para destruir de uma maneira devastadora. E o julgamento de Deus para tais coisas, vamos ver. E qual seria o julgamento? Todos os associados de Jezabel sofrerão grande tribulação, e os seus filhos morrerão, assim como a Jezabel e seus filhos. Aquilo que aconteceu lá ainda é referência hoje. Hoje, esse mesmo espírito atua com o julgamento de morte, tanto para quem se deixa dominar, quanto aos seus filhos, a sua descendência. Então fiquemos ligados, porque o chamado de um crente não é para viver de qualquer maneira. Não é. Ele está aí para destruir. Você vê que existe grandes templos aonde esse espírito sorrateiramente
ele entra. Poderiam ser grandes potências pregando por aí, pregando a todos os cantos, mas não são. Há um juízo de morte. Há um juízo de morte. Pense em alguns tempos famosos que deixou penetrar esse espírito e quantos caíram. Há um julgamento de morte. Jezabel histórica havia morrido quase 1000 anos antes da igreja de Tiatira. Uma falsa profetisa com o mesmo espírito havia aparecido na igreja do século I, na era cristã. Como a rainha perversa, essa mulher era absolutamente independente e insubmissa e conduziu o povo de Deus à idolatria e moralidade à guisa da religião. Então nós temos que estar atento a isso. Hoje nós conhecemos os perigos que anda a igreja. Aliás, nem tudo, mas nós vamos conhecer. Eu tenho certeza disso, porque a nossa igreja anda na palavra, e se nós andamos na palavra, nós não temos do que temer. Temos que ficar atento a esse espírito com ensinamentos de demônios, ensinamentos que pega a Bíblia Sagrada, mistura com as palavras de sedução que fazem bem à nossa carne. Ora, se a carne prestasse para alguma coisa, ela não desceria à sepultura. E a Bíblia diz que a carne é inimiga de Deus. Então mate a tua carne. Mate a tua carne, seja um exercício constante. As tuas lágrimas caiam suas lágrimas, mas mate a tua carne. É triste, é terrível fazer isso? É. Como é? E ainda mais quando você tem razão, aí que piora tudo. Então ela promoveu uma heresia protognóstica, que afirmava que ela tinha acesso aos mistérios secretos e às profundezas de Deus. Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Está falando de quem? Do Espírito Santo. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis, quão insondáveis e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ora, se é impenetrável, ele está dizendo que é impenetrável, como que alguém pode dizer uma falsa profetisa? Porque essas coisas só se revelam pelo Espírito que conhecia as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. Deus todavia o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Compreendem? Vocês estão conseguindo compreender? Então, amados, se nós não andarmos no Espírito, nós não poderemos identificar o espírito do erro. Nós temos que andar no Espírito para quando essas palavras, essas sutilezas de grande alegria para a nossa carne chegar aos nossos ouvidos, se tem realmente relação com a Bíblia Sagrada, no que a palavra de Deus diz. Nós temos que estar atento a isso, porque esse espírito de engano, ele entra, mas ele entra com força. E você começa a discutir com outro irmão, mas irmão, você não está debaixo da lei mais, você está na graça. Essa é a conversinha que a gente ouviu por
muitos anos. Não, isso é coisa da carne. Deus perdoa e você será salvo. E o espírito do engano atuando, envergonhando o Espírito Santo de Deus, ultrajando o sangue da aliança de Cristo. Nós temos que ter cuidados, estar alerta. É impenetrável as profundezas de Deus. Somente se revela pelo Espírito. E as suas doutrinas eram semelhantes o suficiente ao ortodoxo para seduzir os servos de Cristo. Estão vendo? A doutrina desse Espírito, ele entra na palavra, sabe? É na palavra. Ele traz a palavra recheada com mentira, com adultério, com fornicação, com atrocidades. E lá pelas tantas você ainda consegue pensar que você é salvo. Mas Jesus disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Então, se seus frutos não forem bons, esquece, você não é salvo. Temos que ter cuidado. Cuidado com nossos pensamentos. Pensamento é algo que, nossa, é muito difícil de ser controlado. É o exercício. E é doloroso você ter que matar o tipo de pensamento que não glorifica a Deus. Mas se Jesus conseguiu, por que nós não vamos conseguir? Ele é o nosso maior exemplo. As suas doutrinas eram semelhantes o suficiente ao ortodoxo para seduzir os servos de Cristo, mas em essência, seu misticismo degenerado promovia as coisas profundas de Satanás. Amados, Apocalipse 2, 24. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam como eles costumam falar os profundos segredos de Satanás, afirmo, não colocarei outra carga sobre vós. Jesus está falando para os servos de Tiatira que não foram atrás dos ensinamentos de Jezabel, das profundos segredos de Satanás. Veja como a igreja também corre risco. Como muitos estão na igreja e acabam morrendo, porque esse espírito está sob o julgamento de destruição e morte. E por muitas vezes, por não obedecer, por não se livrar, por gostar da libertinagem, esse espírito alcança os filhos e mata-os todos, porque esse é o julgamento. Apesar da maioria dos membros da igreja de Tiatira estar crescendo em amor e fé, a congregação também estava tolerando essa mulher e os seus ensinamentos perversos. Ela estava crescendo em amor e fé, estava crescendo, mas ela tolerava os ensinamentos de demônio. Cristo não foi tão tolerante e respondeu em tom de sarcasmo, assim: Jezabel e os seus seguidores querem ir para a cama juntos? Querem, como noiva de Cristo, cometer adultério físico e espiritual? Então Cristo providenciará pessoalmente uma cama para se deitarem, a saber, uma cama de enfermidade, uma cama de tribulação e uma cama de morte. Apocalipse 2, do 21 ao 23. Concedei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto,
Eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores desta mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e portanto retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Veja, irmãos, o que aconteceu no passado bem próximo. Muitos caíram, muitos morreram. Toda semana era uma notícia de morte, porque Deus falou: eu dei tempo para que se arrependesse, mas eles não quiseram. Isso é muito grave. Jezabel tipifica um espírito de independência. Eu sei que eu sou salva e acabou. Ninguém manda em mim, eu não tenho que ficar submissa a ninguém, às ordens de ninguém. Eu sou independente, eu sei que eu estou salva e vou para o céu da boca do lobo. E contra Deus, essas pessoas que dizem que são salvas, que não dependem de ninguém, que a igreja não precisa ficar reunida no nome de Jesus, que tem certeza da salvação, que não precisa de nada disso, ela é contra Deus. Esse espírito arrogante que amolda o cristianismo, a mentalidade religiosa do mundo, porque é o que está acontecendo, não é tolerado por Deus. Romanos 12, 2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Olha o que Paulo fala. Mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o Senhor diz: eu tenho para ti a vida eterna. Eu tenho para ti, compre de mim ouro refinado. É isso que o Senhor fala. Joias preciosas, é de mim que vocês têm que comprar ouro refinado. Então, amados, a verdade que a vida no Evangelho, a vida cristã, ela tem que ser amoldada nas Escrituras e não no sistema do mundo, aonde tudo pode parecer perfeito, bacana, e não é assim, amados. A igreja brasileira anda muito corrompida, e é necessário que nós oremos pela igreja do nosso país. É necessário orar pelas autoridades que estão no governo. Quando você pensa somente a mim e ao seu reino nada, isso é um espírito de engano. Você quer ver o que o Senhor diz em Isaías 66, 2? Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O homem para quem eu olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme na minha palavra. Se nós estamos passando situação difícil, se há situações que vivem nos enredando, nos colocando à prova, Deus não dá prova. Deus a ninguém tenta, e Ele também não dá prova além das nossas possibilidades.
É sinal que você pode passar e que você vai estar de pé glorificando a Deus. Amém? Contra esse espírito do engano, esta apostasia, Deus levantou Elias, todos conhecem a história, eu acho, o qual desafiou Acabe e destruiu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias destruiu 400 profetas de Baal. Em contrapartida, Satanás levantou seu instrumento para silenciar a voz profética de Deus. Quem ele levantou? Jezabel, o seu instrumento da apostasia, para silenciar Elias. O que ela mandou dizer para ele? Vou te matar, vou te matar, vou te matar. E Elias teve medo e se escondeu na caverna. Seu instrumento foi a esposa de Acabe, Jezabel. Nós também vivemos em uma época de apostasia. E como? Há muita prostituição dentro das igrejas. Nossa sociedade voltou as costas para Deus. O pecado infesta o corpo de Cristo e a vida de seus líderes. Mesmo assim, no meio da inacreditável depravação e decadência espiritual dos nossos dias, Deus está levantando, eu creio nisso, uma geração profética. Você acha que você não tem força para isso? Você acha mesmo que Deus não te colocou um espírito de Elias para proclamar as grandezas do Senhor? Para denunciar esse mundo corrupto, para denunciar as práticas malignas, para falar, irmão, sai de lá, não toque mais em nada, sai de lá, para viver o melhor de Deus na sua vida. Deus levantou uma geração, um remanescente. Quantas igrejas estão por aí com um remanescente? Olha, eu recebi um material que uma irmã está presa lá fora, onde não se pode pregar, está presa. E ela mandou uma carta para o pastor, e ela disse assim: pastor, ore pela igreja brasileira. E ela falou: estou presa para não poder pregar o evangelho. Estou aqui presa, mas estou pregando em cadeias. Eu oro pela igreja brasileira. Eu sinto dor quando eu oro pela igreja brasileira. A igreja brasileira está indo por um caminho de prostituição, de alargamento. O caminho de Deus é estreito. Eu não tive nenhuma novidade que ele ficou largo. Nenhuma notícia sobre isso. Então ore, pastor, pela igreja brasileira, porque o Senhor tem me incomodado a todas as madrugadas a orar pela igreja brasileira. E ele disse: irmã, eu vou orar, e vou orar por você também, para que você seja liberta. Ela botou: não, eu não quero ser liberta. Eu quero continuar presa, pregando o evangelho, para esses encarcerados serem livres espiritualmente. Você faria isso? Nós temos que viver no Espírito para experimentar o ID de Deus. Ela fez como Paulo fez. Paulo falou: fiquei preso 2 anos em cárcere, mas ele pregou.
para os soldados, ele pregou para os encarcerados, para os empregados lá do imperador, e aquele povo foi salvo através da prisão de Paulo. É isso que está acontecendo com essa irmã. Ela vive literalmente no Espírito, e nós temos, o presente de Deus, de estar ainda servindo a Deus com liberdade. Porque quando a igreja começar a ser perseguida, e isso já começou aos pouquinhos, como vai ser? Então eu chamo a atenção da igreja. Eu te oriento a viver uma vida no Espírito, lançando fora esse demônio, esse espírito do engano, esse espírito de Jezabel, que só tem uma promessa de julgamento: morte. Morte dela, daqueles que seguem a ela, e morte dos seus filhos. Nós já estamos acabando. Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo na nossa geração. E o pecado está infestando o corpo de Jesus, o corpo de Cristo, a igreja e as lideranças. Mas também Deus levantou você e eu com uma voz profética a essa geração. Tá, mas eu só vivo dentro de casa, fazendo comida, lavando a louça, varrendo a casa, cuidando de neto, cuidando de filho. Vai chegar o momento, irmãos, porque não é pelo procurar, mas é pelo enviar. Quem envia é Deus, e quem abre oportunidade é o próprio Espírito. Amém? Então esta geração carregará o espírito de Elias. Esta geração terá unção para operar milagres, sinais e maravilhas, realizando grandes façanhas para o reino de Deus. Elias estava preso em caverna, ele foi lá e se enclausurou lá, mas ele não estava ouvindo a voz de Deus. Você pode estar dizendo: mas eu não estou ouvindo um repleplé, bateção de pé e falação de línguas e barulho para que eu possa sentir o poder de Deus. Elias ouviu um vento forte, um terremoto, e Deus não estava lá. Apareceu fogo e Deus não estava lá. Mas passou um cicio suave, aonde a voz de Deus disse a ele: vem para fora, porque eu te enviei. Então eu digo para a igreja: receba esse espírito de Elias, esse chamado de Deus na tua vida, porque nós não precisamos de muito para obedecer a voz de Deus. Nós precisamos da palavra e do Espírito dele que habita em nós. E ele te levantou, homem e mulher, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Amém? Para terminar, 2 de Coríntios, que é o nosso texto base. Portanto, saí do meio deles. Saia. Se existe alguma coisa que você está te impedindo, ou que você acha que não tem nada a ver, mas que lá na tua consciência você sabe que não está de acordo com a palavra de Deus, ele diz: saí do meio deles e separai-vos. Desde o princípio ele diz: o meu povo é separado. O meu povo é separado, diz o Senhor, e não toqueis. Nós não precisamos de nada do ímpio, nós não precisamos de ter vida fácil, nós não precisamos ter olho grande, inveja de nada, de ninguém nessa vida. Não toque em coisas imundas. Não receba suborno, não
pense assim, vou ganhar um dinheiro fácil, porque Deus mandou. Não cria essa ilusão, isso é um espírito de engano, um espírito de Jezabel. A palavra de Deus diz que ao homem cabe trabalhar e com o seu suor se manter, se sustentar com a sua família. É isso que a palavra de Deus diz. Ah, mas veio alguém. Veja a origem desse alguém. O ímpio ajunta para abençoar. Sei disso. Mas ele, para abençoar o que ele juntou, ele tem que ter morrido. Então vamos tirar esse evangelho corrupto de engano de Jezabel. Não queira trazer o juízo de morte, tanto para você quanto para os teus filhos. Ele diz: não toqueis em coisas impuras, e eu o que? Vos recebereis. Você quer ser recebido pelo Senhor? Então faça isso em nome de Jesus. Esse assunto desse espírito de engano é vasto, é longo, mas eu trouxe ele bem resumido para você nessa manhã, para que a gente possa trilhar caminhos que nos levam para a salvação, para o encontro com o Criador. Amém? Curva a tua cabeça. Senhor, nós, Senhor Deus, estamos aqui diante de Ti para ser amoldados pelo Senhor. Pai, nós queremos, Pai, entrar no Santo dos Santos. O véu foi rasgado de alto a baixo, para que a Tua igreja tivesse acesso direto contigo, Senhor. Mas, Senhor, guarda-nos, ó Deus, das armadilhas. Livra-nos, ó Deus, desse espírito do engano, para que nós possamos ter vida espiritual saudável diante de Ti, para que o Senhor possa nos receber sempre, entrar na sala do trono e glorificar o Teu santo nome com a nossa vida agradável diante de Ti, e assim experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, e a igreja que não tolera o espírito do engano e os ensinamentos perversos, e que crescem em amor, em fé, diga amém. Amém e amém. Graças a Deus. Santo é o Teu nome, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Jamendo.com. Santo è il Signore che siede sul suo trono. La terra è piena della sua gloria. La terra